tudo bem? Neste vídeo eu quero te mostrar este dashboard que eu fiz para um projeto ágil. Então, eu coloquei aqui as informações do projeto, do número do sprint, horas trabalhadas, story point planejados, story point completos. Aqui um histórico de story point planejado e completo por sprint. E aqui o issue, né, por tipo, por prioridade, total de issues por situação. E aqui o número de story point ao longo do tempo pela data de fechamento do sprint. Essa aqui é uma base de dados bem grande que eu puxei lá do GitHub. Essa base de dados, ela é do Gira. Então, eu vou pegar um outro aqui, porque as informações aqui tá tudo muito pequenininho, mas eu vou pegar uma melhor aqui, um projeto menorzinho para você ver como que ficaria o dashboard, tá? E eu tenho aqui os issues, os story points, que foi planejado e o que foi realizado. Deixa eu pegar um outro projeto aqui. E aqui você tem uma visão melhor do que são das issues que tem, né? O que está fechado, o futuro e o ativo. Essa base de dados é uma base de dados bem grande. Se você verificar aqui, no caso de issue, eu tenho 458.232 linhas. Para projeto, eu tenho 39 linhas. E para sprint, eu tenho 4.594 linhas. Uma coisa que eu notei é que talvez essa base precisaria ser um pouquinho normalizada. Então, por exemplo, para tipo aqui, eu tenho algumas repetições, por exemplo, eu tenho task, eu tenho teste, eu tenho teste, task, então talvez precisasse fazer uma normalização. No caso de status também, eu tenho algumas coisas que eu achei diferentes, por exemplo, você tem in PR, in progress. Então, eu acho que valeria fazer uma normalização. Mas é uma base excelente para você testar e fazer um relatório de um projeto ágil. É uma base que eu puxei do Gira, mas existem outros aplicativos que você trabalha com issues, com projetos ágeis e que você pode puxar. Então, o dashboard é uma ideia do que você poderia mostrar relacionado ao seu projeto ágil, que é independente de quadro Kanban, de burn down, porque, por exemplo, no caso do Gira, ele já fornece isso para você. E outros aplicativos também já fornecem esta visão da situação do seu sprint. E, além disso, né, esses aplicativos geralmente têm muitas informações. Mas, para você que não usa um aplicativo deste ou usa um software mais simples para poder controlar o seu projeto ágil, por exemplo, um Bugzilla ou alguma coisa assim, você pode gerar um relatório para você ter uma visão geral dos seus sprints, do seu projeto, você pode gerar no Power BI. E fica muito bonito, fica uma visão muito bonita. É uma coisa que você pode publicar no Power BI Serviço e dar acesso a várias pessoas. Então, não somente quem tem acesso ao aplicativo, ao Gira, ao Teams, por exemplo, vai poder ver a informação. Então, todo mundo, né, a parte de gerência, se quiser dar uma verificada em como estão os projetos ágeis, eles vão ter acesso acessando pelo Power BI Serviço, tá bom? E como eu puxei essa base de dados para o Power BI? Vou te mostrar. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar por base de dados para projetos ágeis. E aí, eu encontrei essa informação aqui no GitHub. Então, existe uma base de dados, que é essa aqui, e eu poderia usá-la. E aqui eu tenho o download para fazer, tá bom? Aí ele mostra um tanto de informação, licença e as instruções para você usar essa base de dados.
Às vezes, você já tem na sua empresa um banco de dados com as informações, digamos, do Gira. Então, você não precisa, por exemplo, aqui ele ensina a instalar o MySQL e esse MySQL Workbench, você não precisa baixar o MySQL e instalar na sua máquina. Você pode pedir o pessoal do banco de dados para liberar o acesso para você pegar as informações, tá bom? E no meu caso, eu não tenho o MySQL, eu não uso o MySQL, então eu resolvi instalar no meu computador. Então, eu olhei aqui as instruções como que eu vou instalar esse MySQL e esse MySQL Workbench e segui o passo a passo. Agora, uma coisa muito interessante nesse site é que ele mostra o modelo, e o modelo facilitou muito para eu entender o que eu precisava pegar. Então, eu estou com o modelo aqui aberto num formato maior. Então, aqui você tem as tabelas, você tem os issues, tem os projetos, tem os sprints e tem os projetos. E tem outras tabelas aqui auxiliares para você conectar tudo. Eu não peguei tudo, eu peguei só projeto, sprint e issue. Por quê? Porque o projeto, por exemplo, eu tenho aqui a chave do projeto, o ID do projeto, e aqui eu tenho o Project ID dentro de issue. Em sprint também, eu tenho o Project ID. E no issue, além de ter o projeto, tem o sprint. Mas no meu modelo, eu escolhi ligar sprint em projeto e issue em sprint. Deixa eu te mostrar aqui. Então, o meu modelo eu fiz dessa forma e está funcionando corretamente dentro do que eu coloquei da minha proposta de criar esse dashboard. Então, aqui eu liguei a issue, né, os issues nos sprints e o projeto também eu liguei aqui com o sprint, tá bom? Então, foi dessa forma que eu fiz. Eu puxei e não vi a necessidade de pegar estas tabelas também, ok? E aí, o que eu fiz? Eu baixei o banco de dados, esse banco de dados aqui, para poder usá-lo. Só que precisei de instalar o MySQL. E aí, como que eu fiz isso? Eu segui o passo a passo aqui de instalar o MySQL e instalei o Workbench, que é esse aplicativo para eu poder acessar o MySQL com mais facilidade. Aqui dentro eu estou com o meu banco de dados, que eu puxei para cá, né? E eu tenho as tabelas aqui, todas aquelas tabelas que estão no modelo. Como que eu fiz isso aqui? Eu criei primeiro aqui, eu vim aqui e criei um esquema, tá? Então, eu adicionei aqui um novo esquema. Aqui, ó. Create a new esquema, que é esse nome aqui, que é o nome do banco de dados pelo script que eu puxei, tá bom? Depois disso, eu vim aqui em Administration e fiz importei o SQL, que é o arquivo SQL, que eu baixei para o meu computador. E aí, ele criou para mim o meu banco de dados com as minhas tabelas. Tive algumas dificuldadezinhas que eu vou te mostrar agora. Bom, a primeira coisa que eu encontrei, que eu tive um pouquinho de dificuldade, foi na hora de puxar o meu arquivo para dentro aqui do MySQL. Então, quando eu cheguei aqui e cliquei em importar data, tá? É que eu importar, eu escolho o arquivo, tá? Mas deu um problema informando que o banco de dados não estava sendo aberto, não tinha referência do banco de dados. Então, eu precisei de usar o banco de dados. Então, o arquivo .sql que você vai importar, você pode abrir ele com o Notepad, por exemplo. Então, eu precisei de colocar, depois de muito pesquisar na internet, né? Nesse item aqui onde está a estrutura da tabela, eu precisei de colocar esse Use Tools Cleaned, que é o nome do banco de dados. Estava faltando esse item aqui para eu poder executar o meu script. Esse foi o primeiro problema que eu encontrei.
O segundo problema que eu encontrei foi no Power BI. Quando você chega aqui em obter dados, e eu vou colocar que eu quero um banco de dados, tá? Vou falar aqui que eu quero o banco de dados MySQL. O Power BI me avisa que eu preciso de ter um conector para poder acessar o MySQL. Então, quando você clica em Saiba Mais, ele abre no site com esse conector aqui. A primeira coisa que eu achei que não funcionou, toda vez que eu puxava o Power BI ele avisava isso, e eu fui ver, eles falaram que essa versão, que a versão mais estável era essa 8.0. Aí eu fiz um download, instalei, restartei o Windows, mas mesmo assim continuo com aquela informação de erro, tá? Então, o que eu fiz? Fui lá na internet pedir ajuda. E aí eu achei um site que a pessoa ensina a acessar o MySQL de uma forma diferente, usando ODBC. Então, ele deu aqui o link do ODBC e informou aqui bem detalhadamente como que a gente faz. Isso aqui resolveu. Então, ao invés de eu conectar pelo banco de dados, eu passei a conectar pelo ODBC, que foi a sugestão lá, tá? Aí ele vai falar aqui ODBC. E lá no site, nesse site que essa pessoa informou, ele informa o passo a passo aqui de como que eu crio esse conector aqui ODBC. E aí eu consegui conectar no MySQL e puxar as tabelas para dentro do meu Power BI. Foi uma experiência muito bacana, eu achei que valeu a pena fazer esse teste e é mais uma informação que a gente pode ter dos nossos projetos ágeis. Os links para você baixar o banco de dados e a informação de como que você faz a conexão via ODBC estão na descrição desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Muito obrigada!